Se você quer criar a sua primeira campanha de tráfego utilizando o Meta Ads, o Facebook e o Instagram, subir uma campanha de maneira profissional, utilizar essa ferramenta para vender todos os dias no seu negócio, mas não sabe por onde começar, parabéns, você acabou de chegar na aula perfeita para isso. Nessa aula eu vou te passar o passo a passo, como fazer um planejamento de campanha, como definir as metas, como definir o orçamento e principalmente como configurar e criar a sua primeira campanha no Meta para que você possa vender muito todos os dias na famosa gestão de tráfego pago. Meu objetivo aqui é que você saia realmente como um profissional, como um verdadeiro gestor de tráfego pago para cuidar das suas campanhas. Olha só, essa daqui é a nossa primeira de uma série de 3 aulas aqui no canal. Serão 3 aulas completas que vai te passar o passo a passo de como configurar, subir sua campanha, planejar uma campanha e principalmente analisar os dados e o resultado que essas campanhas elas vão te trazer para que você consiga realmente otimizar ali os seus resultados e vender muito utilizando o tráfego pago. Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. E essa aula eu vou te deixar aqui um verdadeiro gestor de tráfego. Aqui eu quero te passar o passo a passo de como configurar, como cuidar das suas campanhas e como analisar e diagnosticar ali todo o procedimento. Como eu disse, são uma série de 3 aulas completas aqui no canal e vá por mim, é muito melhor que muito curso pago que você pode ter aí, porque aqui no objetivo na escola é realmente difundir esse conhecimento e te mostrar como que as ferramentas do digital pode potencializar ainda mais o seu negócio. Mas antes de a gente começar, deixa eu dar 3 recados para você. Primeiramente, essa aula possui uma apostila. Essa apostila está no link da minha bio no Instagram. Então é só você clicar aqui na minha bio do meu Instagram, ir lá pro meu Instagram, clicar na apostila e baixar ela. Lá vai estar todas as métricas que você vai precisar e uma ajuda para que você consiga cuidar das suas campanhas de maneira mais interessante. Então o que é CPC, o que é ROI, o que é ROAS, que são as métricas que você vai ter que aprender. Lá nessa apostila tá tudo explicado e ela é 100% gratuita. A única coisa que eu peço é que me siga lá no Instagram e acompanhe realmente todos os nossos conteúdos. Segundo, se você quer se tornar um profissional de tráfego pago, o ambiente é muito importante. Por isso que a gente tem um grupo no WhatsApp focado exclusivamente em pessoas que querem aprender marketing digital. O grupo é 100% gratuito, é só você clicar aqui no link, entrar no grupo e participar. Lá nós vamos ter aulas ao vivo para tirar as suas dúvidas, para analisar as suas campanhas e para te ajudar e te dar um direcionamento para que você possa utilizar o tráfego pago de maneira profissional. Terceiro e último recado, já não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar ele com uma pessoa que você sabe que quer aprender essa profissão, que vai por mim, esse vídeo vai ser um divisor de águas para o seu negócio. Mas vamos lá, então vamos para o conteúdo técnico sem enrolação, que eu quero te passar exatamente o passo a passo de como subir a sua primeira campanha. Mas antes, o que é o tráfego pago então? O tráfego pago é todos os anúncios que você paga para que as plataformas consigam divulgar aquilo que você quer ou aquilo que você fala. Sabe quando você tá lá no Instagram vendo seus stories ou então você tá rolando o feed ali, começa a aparecer aquelas propagandas das outras empresas? Pois bem, aquilo é o tráfego pago. Na verdade, o tráfego pago é tudo aquilo que tem a atenção das pessoas que as marcas vendem essa atenção. O que isso quer dizer? Se você tá lá assistindo uma televisão e começa o break, né, a propaganda lá, o comercial na televisão, por que aquilo acontece? Simples, porque as marcas elas pagam para aparecer aonde a atenção do seu cliente está. E o que é legal do tráfego pago? No tráfego pago nas redes sociais, você consegue mostrar o seu produto para quem realmente tem interesse de comprar, diferente de outros canais. Por exemplo, se você pega lá, por exemplo, 7 milhões de reais, que eu acho que, se eu não me engano, foi o valor para você patrocinar o Big Brother Brasil. Você pega 7 milhões de reais, você investe lá no Big Brother Brasil, né? E nem é uma inserção muito grande, mas só para sua marca aparecer ali naquele programa. A sua marca ela vai aparecer para mãe, para tia, para tio, para criança, para adolescente, ela vai aparecer para um grupo muito grande de pessoas. Ela só não vai aparecer para mim, que eu não assisto Big Brother, mas para outras pessoas ela vai aparecer. E o foda disso é que você não consegue dar esse discernimento. Você não consegue entender quem que é a outra pessoa que está vendo. Diferente do tráfego pago. Entenda o seguinte, as redes sociais elas conhecem mais você do que você mesmo. Elas me conhecem mais do que eu mesmo. Elas sabem o meu interesse, elas sabem o que eu gosto, elas sabem o que eu gosto no horário que eu gosto. É muito interessante porque toda vez que eu acordo de manhã, eu entro no Instagram, aparece muito meme pra mim. Aí quando eu vou à noite, aparece documentário, aparece, assim, informações completamente diferentes. Porque cada horário do meu dia, eu gosto de ver algum determinado tipo de conteúdo. Isso acontece muito no TikTok, né? Você entra no TikTok de manhã, tá aparecendo séries. Aí à tarde tá aparecendo conteúdo de política. Aí à noite tá aparecendo documentários ou informações. Ou então agora os vídeos com inteligência artificial, né? Que tá muito bombando. Inclusive, se você quer aprender a gerar esses vídeos, tem uma aula aqui no nosso canal onde eu te mostro certinho como
que você utiliza isso. Por que eu tô te explicando esse ponto, então, das redes sociais? Por algo muito simples. A IA, ela gosta e ela entende o seu comportamento e com base nesse entendimento do comportamento, ela vende esse seu comportamento para as outras empresas. O que isso quer dizer? Sabe quando você pesquisa lá, por exemplo, celular, e aí do nada fica aparecendo aquele monte de campanha para você? Ou até mesmo, isso acontece muito, quando você fala perto do celular, nossa, a tela do meu celular quebrou. E aí do nada fica aparecendo um monte de empresas ali que arrumam tela de celular. Isso acontece porque a inteligência artificial, ela tem um conhecimento muito grande, ela sabe o seu interesse naquele momento e ela utiliza isso para vender. E isso, quando você vai subir uma campanha de tráfego, é muito incrível. Por quê? Porque você consegue mostrar o seu anúncio para as pessoas que querem comprar. Do que adianta você ter uma assistência de celular, a sua propaganda aparecer para uma pessoa que não tá com o celular quebrado? Não vai adiantar nada, você não vai conseguir vender. E o algoritmo, ele tem esse conhecimento, vai por mim, ele sabe o que você precisa naquele determinado momento. Isso é o que a gente chama de inteligência do algoritmo, inteligência da campanha. Por essa razão que a gestão de tráfego pago, ela traz um resultado muito grande se ela for bem feita. Esse é o primeiro ponto. Então, quando você vai subir uma campanha de tráfego, você precisa acessar o gerenciador, você precisa fazer as configurações do que a gente chama de BM, que é Business Manager, que é a conta de negócios no Facebook, que é a conta do negócio lá ali que gerencia as campanhas no Facebook e Instagram. Então, só para você entender, gestão de tráfego não é clicar naquele botãozinho de impulsionar. Inclusive, vou até te falar isso, eu não recomendo que você clique naquele botão. Por quê? Porque aquele botão, ele vai impulsionar o seu conteúdo, ele vai apresentar o seu conteúdo para pessoas que não te seguem. Só que isso vai também prejudicar um pouco o seu alcance, o seu engajamento nas redes sociais. Porque entenda o seguinte, o Instagram, ele é uma empresa, ele quer dinheiro, ele quer dar dinheiro pro Mark Zuckerberg. E como que eles dão dinheiro? Através dos anúncios. Então imagina, por exemplo, que você tenha 10 mil seguidores. E aí você posta um vídeo e esse vídeo atinge 5 mil pessoas. Atingiu 50% da sua base. É bem menos o número, mas imagina que seja 50% da base. E aí você clicou no botão de impulsionar. O algoritmo vai entender e falar, essa pessoa que tem dinheiro, ela tem capacidade de ficar impulsionando o conteúdo. Então no próximo vídeo que você vai postar, em vez de ele apresentar para 5 mil pessoas, ele vai apresentar para 1000. Por quê? Porque ele quer que você clique no botão de impulsionar para você apresentar para mais pessoas e, consequentemente, dar mais dinheiro pro método. Então, não é bem assim, não tá bem documentado dessa forma, mas vai por mim, todos nós que já testamos aquele botão derruba muito o engajamento orgânico. E aquilo não é tráfego pago. Vá por mim, aquilo lá não tem nada a ver. Aquilo lá é uma ferramenta para tirar dinheiro da galera. Tem como você utilizar aquilo para trazer resultado? Até tem. Mas, se você subir uma campanha de tráfego pago profissional, obviamente seu resultado ele vai ser muito mais profissional. Então vamos lá. Quando a gente vai subir a nossa campanha, a gente precisa testar umas coisas. E esses pontos é muito importante que você entenda. A base de uma boa campanha para que ela consiga vender bastante é você validar 3 processos. O que são esses 3 processos? O primeiro processo que você precisa validar é o que a gente chama de público. Você precisa saber com quem você quer falar. Você precisa aprender a fazer uma segmentação de maneira correta. Você precisa apresentar. Para isso tem a persona, público-alvo, segmentação por palavra-chave, conjunções ali de palavra-chave, ou ali segmentações por dados demográficos, dados geográficos e tantas outras coisas. Eu sei que isso ficou um pouco confuso, mas se você tem um interesse em ser o gestor de tráfego mais profissional, aprender todos esses termos, aqui embaixo tem um link de um treinamento, de um curso, onde eu pego na tua mão e te conduzo realmente nesse processo, nessa sua estratégia. Aqui, nessa aula, eu vou te dar um overview, vou te dar o primeiro passo para você começar ainda hoje. Então assim, ó, a primeira coisa que você precisa fazer é a validação de público. Na hora que a gente for subir a campanha, eu vou te mostrar exatamente como que você faz isso e você vai perceber que não é tão difícil assim, beleza? É bem mais tranquilo. Mas você precisa validar o público. Depois você precisa validar o que a gente chama de narrativa. Narrativa, o que é narrativa? É o que você está falando no vídeo. É o que você está falando no seu criativo, no vídeo, na imagem. Como que você está chamando a atenção dessa pessoa? Isso é narrativa. E depois, por último, então a primeira coisa que você tem que validar é o público, depois a narrativa e depois a terceira é a oferta. Oferta é aquilo que você está oferecendo naquele vídeo e, obviamente, como que aquele cliente ele vai comprar de você, no seu site, pelo WhatsApp e tantas outras coisas. Sei que ficou um pouco confuso, mas calma que no decorrer dessas 3 aulas você vai entender isso na prática, como que funciona. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa definir o que a gente fala de objetivo de campanha. O objetivo de campanha, ele é o ponto principal, ele é o ponto essencial. Você precisa saber por que você está subindo aquela campanha. Qual que é o seu objetivo? Ah, Davi, mas o meu objetivo é vender. Guarda isso no seu coraçãozinho. Venda é consequência. Venda não é objetivo. A gestão de tráfego pago, os anúncios online, eles não estão ali para vender para você. Pelo contrário, eles não vão vender para você. Eles vão apresentar a sua oferta para pessoas que querem aquele produto. Só que a venda, ela é consequência de vários fatores. De um público selecionado, de uma oferta bem feita, de uma narrativa, de um atendimento.
Porque não adianta nada você subir uma campanha de tráfego para um site que tá horrível. Não adianta nada você subir uma campanha de tráfego pago para um WhatsApp que o cliente que ninguém responde, que demora para responder. As vendas não vão acontecer. Então entenda isso, a gestão de tráfego pago não está ali para vender para você. Ela está ali para apresentar o seu produto, o seu serviço, a sua oferta para pessoas que querem comprar. Porém, isso não é o suficiente. Você precisa ter um bom preço, você precisa ter um bom atendimento, você precisa ter um bom site, você precisa ter uma empresa profissional. É a conjunção de fatores que vai fazer com que você venda. Então esse é o primeiro ponto. Mas, quando você vai subir a sua primeira campanha, tem ali a primeira coisa que é o objetivo de campanha. Depois, a gente tem o orçamento da campanha. Quanto que você vai gastar? Quanto que você vai investir ali no tráfego pago? Quanto de dinheiro você vai colocar ali dentro para aquilo te trazer resultado? Ah, não, mas eu vou colocar 10 reais por dia. Às vezes 10 reais por dia é só jogar dinheiro fora. Ah, mas eu vou colocar 100 reais por dia. Às vezes 100 reais por dia também não era o necessário. Você poderia ter colocado 50 para você validar e depois você ia subir no orçamento com o tempo. Então existe um planejamento. Guarda isso no seu coraçãozinho. Tudo que você vai fazer dentro do digital precisa ter uma palavrinha chamada intencionalidade. Você precisa ser intencional. Não faça no eu acho, não faça no eu penso, que você vai jogar dinheiro fora. A gestão de tráfego, pra mim, ela é uma ferramenta, só pra tu ter uma ideia, depois na terceira aula eu vou mostrar pra vocês uma das nossas campanhas aqui, uma campanha que nós investe 3 mil reais e vende 100 mil aqui na escola. Brincando assim, nós investe 3 e vende 100 mil reais aqui na escola. E eu vou te mostrar como isso acontece. Só que, assim como o tráfego pago ele pode ser uma ferramenta de fazer dinheiro, ele pode consumir todo o seu dinheiro de maneira muito rápida se você não souber o que você tá fazendo. Vamos aqui para a tela do meu computador, que eu quero te mostrar esses processos certinho, no passo a passo, como definir o orçamento e como definir o objetivo de campanha. Senhoras e senhores, aqui eu estou no meu gerenciador de anúncios. Esse gerenciador de anúncios aqui é onde você vai configurar a sua campanha. E calma, na segunda aula eu vou te ensinar isso aqui no passo a passo, como você utiliza tudo isso, beleza? Mas vamos lá. Aqui, quando a gente vai subir uma campanha, ó, se você prestar atenção aqui, eu estou na página do gerenciador, tem até umas campanhas minhas rodando. Eu tenho uma só campanha rodando nessa página aqui. Quando eu clico em criar uma nova, a primeira pergunta que ele faz é objetivo de campanha. Qual que é o seu objetivo? O que é o reconhecimento? Reconhecimento é você fazer com que a sua marca ela seja reconhecida. Isso vai fazer com que esse conteúdo ele seja entregue para muitas pessoas. Porém, não vai ser para pessoas tão qualificadas assim. O objetivo é realmente que as pessoas vejam a sua marca. Tráfego. Qual que é o objetivo do tráfego? O tráfego é fazer com que as pessoas vejam o seu site. Para fazer com que as pessoas vejam aquilo que você está oferecendo. Então ele vai indicar isso para as pessoas que tendem a clicar em links e ir para outros sites. Porém, não necessariamente também para um público qualificado. O objetivo dele é levar muita gente para o seu site. É muito bom para quem quer números novos de seguidores, tanto no Instagram quanto no YouTube e outras coisas, você utilizar a ferramenta de tráfego. Engajamento. Qual que é o objetivo do engajamento? O engajamento é fazer com que mais pessoas vejam o seu vídeo, para fazer com que mais pessoas vejam o seu conteúdo ou para fazer com que mais pessoas cliquem, comentem, te liguem ou mandem mensagem ou compartilhem esse conteúdo com outras pessoas. Porque o objetivo de engajamento é realmente engajar, fazer com que mais pessoas interajam com aquele conteúdo. O objetivo de lead, ele é muito bom para você pegar dados e informações. Então isso daqui vai já trazer para você uma campanha um pouco mais qualificada, pessoas que têm interesse realmente naquele segmento que você está apresentando e oferecendo. Então ele é muito bom para gerar formulários, para mensagem no Instagram, para conversões, né, para mandar mensagem ali no WhatsApp, para ligações. Então a campanha de lead, ela vai ser uma campanha muito legal para você pegar dados, para você pegar informações, nome, e-mail e telefone do cliente, tá? Esse é um ponto e um objetivo legal. Promoção de app, caso você tenha um aplicativo lá no Apple Store, na Play Store, e você quer divulgar esse aplicativo. Então, instalação de aplicativo e eventos do aplicativo. E vendas. Vendas é realmente quando você quer vender. Aqui, olha que interessante, ó. Se você sobe uma campanha de reconhecimento, o seu custo por visualização, ou seja, o quanto que vai custar para que uma pessoa veja o seu conteúdo, vai ser muito mais barato do que em vendas. Porque vendas, ele vai entender um público menor, mais qualificado e que tende a comprar, enquanto o reconhecimento vai fazer com que mais pessoas vejam o seu conteúdo, mesmo que essas pessoas elas sejam desqualificadas. Então, quando você sobe uma campanha de reconhecimento, muitas pessoas vão ver. Quando você sobe uma campanha de vendas, menos pessoas vão ver, mas mais qualificada vai ser essas pessoas. Eu, particularmente, até quando vou subir uma campanha de WhatsApp, eu sempre seleciono vendas, porque para mim a assertividade da campanha ela é muito maior. Então, esses são os objetivos de campanha. Essa daqui é a primeira coisa. Por que você quer subir uma campanha? Você quer vender diretamente na sua loja virtual? Ótimo, é só você selecionar vendas que isso vai dar bem boa. Ah, eu quero vender pelo WhatsApp? Também você pode selecionar aqui vendas que vai dar muito boa. Ah, Davi, mas eu quero fazer um evento e nesse evento eu preciso guardar essas informações, pedir para que as pessoas preencham um formulário e aí eu pego esse formulário e coloco essas pessoas num grupo no WhatsApp para me fazer meu lançamento.
Aí você vem aqui e seleciona a campanha de leads. Ah, mas eu quero que mais pessoas me sigam nas redes sociais. Eu venho aqui e seleciono a campanha de tráfego. Então, cada ferramenta, cada um desses processos precisam ser intencionais e você precisa saber como e por que e quando utilizar eles de maneira correta, beleza? Então, esses são os pontos ali que você precisa analisar. Isso é o planejamento do objetivo da campanha. Ele é muito necessário e importante para que você tenha resultado. Agora, nós estamos em uma segunda ferramenta. Essa aqui é uma calculadora que a gente tem aqui, e essa calculadora ela é muito legal porque é uma calculadora que a gente usa para realmente vender, para realmente subir campanhas. Essa ferramenta aqui eu usei muito quando eu tive a agência, tá? Todos os meus clientes a gente fazia esse planejamento aqui, e isso é muito importante. Davi, onde eu consigo essa ferramenta? Num dos nossos treinamentos. A gente tem vários treinamentos de tráfego e a gente disponibiliza para você. Qualquer coisa, você pode clicar aqui no link do Instagram lá e pedir no meu direct ali no Instagram, me seguir no Instagram, que qualquer coisa eu mando pra você. É uma dessas planilhas ali pra você utilizar ali de maneira gratuita também, beleza? Mas essa planilha você vai ver que ela é muito boa. Por quê? Porque ela vai dar o nosso planejamento, ela vai dar o nosso norte, quanto que a gente precisa investir, e isso é muito importante. Então, quando eu chego pra uma pessoa que vai subir uma campanha de tráfego, eu não pergunto pra ela quanto que ela quer investir. Eu chego pra ela e falo assim, quanto que você quer investir em campanha? Se você é um gestor de tráfego, você faz isso, saiba, você tá fazendo errado. Não é essa a pergunta que você faz. Você pergunta pra ela, quanto que você quer vender? E aí é muito engraçado, porque ela fala, eu quero vender R$1 milhão. E daí depois, a hora que você apresenta os números pra ela, ela desiste dessa ideia. Porque, por exemplo, eu chego pra uma pessoa e pergunto pra ela, falo, quanto que você quer vender nesse mês? Eu quero vender R$100 mil. E aí eu venho aqui nessa plataforma e eu coloco R$100 mil. Eu posso editar essa planilha aqui e eu vou colocar aqui, ó, 10, R$100 mil. Beleza. O que é o ROAS? ROAS, presta atenção nisso aí, tá com papel e caneta, anota isso aí que isso aí é importante. ROAS é o retorno sobre o investimento de anúncio. O que é o ROAS? ROAS é o quanto que eu invisto versus o quanto volta pra mim. Por exemplo, se eu investi R$1.000 em uma campanha e eu vendi R$10 mil naquilo, o meu ROAS foi de 9. Por quê? Porque eu multiplico e retiro o quanto que eu gastei. Então eu investi 1.000, multipliquei, né, por 10, tirei R$1.000 que eu investi, meu ROAS foi de 9. Olha só, então é um número bem simples, tá? É bem fácil de você chegar. É o quanto que você investe versus o quanto que você precisa vender. Entendeu? Isso é importante. Então, ROAS é, investi R$1.000, vendi R$10 mil, meu ROAS foi de 9. Entende? Foi de 10, você pode colocar ali que foi de 10, mas você tira os R$1.000 que você investiu ali, você faturou 9 vezes o valor que você investiu na campanha. Isso é o ROAS. E aí você precisa definir o que a gente chama de ROAS mínimo. O que é o ROAS mínimo, Davi? É o quanto mínimo que eu preciso vender para que eu não tome prejuízo. Porque presta atenção, lembra que eu falei anteriormente que uma campanha de tráfego pago pode e ela vai te dar prejuízo se você não souber o que você está fazendo? Pois bem, aqui é a hora de você ver isso. Imagina, por exemplo, que você investe R$1.000 em campanha e você tem um e-commerce, uma loja virtual e você vende microfones. Vou dar um exemplo, que eu tô com o microfone aqui na minha frente e você vende microfones. E aí você compra o microfone por 100 e vende por 200. Logo, o seu lucro bruto vai ser de 100%, correto? Você comprou por 100 e vendeu por 200, você duplicou o seu valor. Então esse é o seu custo, esse é a sua margem que você tem ali na hora de vender. E aí você sobe uma campanha de R$1.000. Você investe R$1.000 e essa campanha ela vende R$2.000. Ou seja, o seu ROAS foi de 2. Correto? Vendeu R$2.000. Aí você fala assim, não, eu tive lucro, se eu colocar 10 mil, eu vou vender 20. Será? Será que isso vai te dar realmente um lucro? Por quê? Vamos lá, desses R$1.000 que você investiu, você investiu 1.000, vendeu 2. Desses R$2.000 você gastou em tráfego, então só sobrou 1.000. Desses 1.000, R$500 é em produto, correto? Porque você tem que comprar 500 para você fazer R$1.000, então R$500 ali em produto. Embalagem, imposto, frete, atendimento, suporte, custos fixos, custos variáveis. Se você investir 1.000 e vender 2.000, você tomou prejuízo. Mesmo achando que tá fazendo muito dinheiro, você só tá tomando prejuízo, só dinheiro tá saindo da sua conta. Aí você precisa investir 1.000 e você precisa vender 3.000. Aí seu ROAS vai ser de 3. Pô, legal, perfeito. 3 menos 2, menos 1, né, que você investiu, vai sobrar R$2.000. Desses R$1.000 é investimento, R$1.000 em produto. Lembra que você tem que comprar para você vender? Pois bem, sobrou R$1.000. E daí, será que com esses R$1.000 você consegue tirar todos os outros custos? E é aí que a maioria das pessoas elas não sabem fazer essa conta e por isso que elas tomam prejuízo. Então o ROAS é exatamente isso, é o quanto que eu preciso investir e aqui a gente chama de ROAS mínimo. Davi, o que é ROAS mínimo? Quanto que eu preciso vender no mínimo? Investir R$1.000, eu preciso vender no mínimo R$4.000. Então R$4.000, eu faz as contas ali, sobra um lucro para mim. Então o meu ROAS mínimo tem que ser de 4%.
de 4, né? Então eu tenho que investir 1.000 e vender 4.000 ali para que eu consiga tomar um lucro bom e não tomar prejuízo. Beleza? Deu para entender isso aí? Tá? Tá com dúvida? Entra no grupo do WhatsApp e manda mensagem lá que a gente vai estar à disposição, beleza? E aí a gente tem o ticket médio. O que é o ticket médio, Davi? O ticket médio, TM, né, que tá aqui, é o quanto que custa esse produto. Qual que é a média do produto? Ah, Davi, a minha média do produto, vamos colocar que é R$300. Então a média dos produtos que eu vendo é de R$300, beleza? Essa é a média. Então, quando o cliente ele entra ali dentro da minha loja, quando ele compra no meu site, a média dos produtos ali dá uma média de R$300. Isso é o ticket médio. Tá? Como que eu faço ticket médio? Você soma o quanto que você faturou e você divide pela quantidade de vendas que você teve. Por exemplo, você faturou R$100.000 e você teve 100 vendas na tua loja. Você pega R$100.000, divide por 100 vendas, vai te dar R$1.000 o ticket médio, beleza? Essa vai ser a média das vendas que você vai ter. Mesmo que um cliente compre mais, outros compre menos, você precisa ter uma média, que é essa média que a gente vai calcular. Então vamos colocar que a sua média é de R$300. Então a média dos seus produtos ali é de 300 pila. Então olha só, a gente só edita esses 3 números aqui, esses outros aqui ele calcula automaticamente, você viu que quando eu mudei ele já trocou. Então para mim investir R$100.000 com ROAS de 4, com ticket médio de 300, eu tenho que investir R$25.000 por mês, tá? Eu preciso fazer uma média de 333 pedidos por mês, uma média de 11 pedidos por dia, um valor de investimento por dia de R$833, um custo por aquisição de R$75. Olha que louco. Então, pensa comigo, eu investi 100.000, eu tenho que vender no mínimo 4 vezes, né, esse valor, beleza? E aí eu tenho um ticket médio de R$300. Se eu quero vender R$100.000, eu tenho que ter no mínimo R$25.000 para eu investir em tráfego. Lembra da pergunta que eu falei quanto que você quer vender? E aí que entra o X. Ah, eu quero vender 100.000. Beleza, tá disposto a investir 25? Não, eu não tenho 25 agora. Então você não vai vender 100.000. Então você vai vender 10. Pronto. 1.000, que eu coloquei 1.000, né? Desculpa. Deixa eu colocar mais um zero aqui. Aqui, ó. 10. Aí você vai ter que investir 2.500. Ah, não, 2.500 eu tenho. Então beleza. Então, coloca sempre a métrica de quanto você quer vender. Não é sobre o quanto você vai investir, e sim o quanto que você quer vender. Se você aumentar esse número aqui de baixo vai aumentar também. E aí, você está disposto a fazer esse investimento? Se não, diminui lá em cima. Pezinho no chão, amigo. Não vá com sede ao pote que o pote quebra. Vai com o pezinho no chão, que isso é importante. Então essa calculadora ela vai te dar essa primeira métrica. E a primeira coisa que ela me deu foi isso aqui, ó. Eu vou investir R$2.500. E agora eu vou para uma outra calculadora que também vai me dar mais números ainda para mim ser mais assertivo. Essa segunda calculadora que tá aqui, ela é uma calculadora que ela vai me dar mais métricas, mais percentual. Eu vou te mostrar isso aqui. Então lembra que na outra a gente tinha definido por R$2.500, que era o quanto que eu ia gastar em campanha? Então eu já vou atualizar aqui, ó. Vamos lá. 2.500. O que é o custo por sessão? Custo por CPS, custo por sessão, é quanto que custa para uma pessoa ver o seu anúncio. E aí vai depender muito. Ah, Davi, eu vendo pelo WhatsApp. O cliente ele entra, ele clica no meu anúncio, vai pro meu WhatsApp e eu faço atendimento no WhatsApp. Beleza. Quanto que tá custando uma mensagem no WhatsApp para você? Olha só. Aqui eu tô em uma campanha minha, e nessa minha campanha, vou até rodar aqui pro lado aqui, ó, pra gente ver custo por clique, custo por resultado, quantos resultados a gente teve. Então vamos lá, deixa eu atualizar um pouquinho mais pra cá, custo por compra, custo por resultado. Então essa daqui tá errado, né? Essa aqui deu R$55, tá errado, mas tem que ver o porquê que essa aqui tá. Mas olha só, a minha média de custo por resultado é de R$3 e pouco, ó. R$3,04, R$3,69, R$3,91. Então essa é a minha média hoje. Então o meu custo por resultado, meu CPS, seria um desses 3 números aqui. Então ó, se a gente jogar numa média aqui, vamos colocar aí que o nosso dá o quê? R$3,70? Mais ou menos. Então vamos colocar aqui na calculadora que o meu custo por mensagem chegando é R$3,70. R$3,70. Entende? Então esse é o ponto. Então o R$3,70 é o custo por sessão. Quanto que custa para uma pessoa ver o seu site, ver a sua página? Você precisa ter essa métrica, você precisa aprender essa métrica, e é isso que o tráfego pago ele precisa. Falei pra você que esse treinamento ele ia ser profissional, essa aula aqui ia ser completa. Não tô falando nada simples aqui, é melhor do que muitos treinamentos pagos aqui que não te ensinam isso, tá? Então o custo por sessão é o quanto que custa para uma pessoa ver a sua oferta, quer seja ela pelo WhatsApp, quer seja ela pelo Instagram, quer seja ela pelo seu site. Não importa, você precisa ter essa métrica do CPS, custo por sessão, ou seja, custo por pessoas verem o seu anúncio. Depois aqui eu tenho o ticket médio de novo.
quanto que vendo o meu produto. Então vamos colocar lá que o meu produto era R$300, né? Esse é o meu ticket médio. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma taxa de conversão de 10%, ou seja, a cada 10 pessoas que entram em contato com a minha empresa, uma compra. Então eu tive uma taxa de conversão de 10%. Eu tava fazendo os cálculos aqui, eu identifiquei que essa planilha aqui, ela tá quebrada. Eu tô aqui no estúdio e não tô com outra forma de conseguir apresentar ela pra vocês, mas ela ia fazer o cálculo. Então esse ROAS aqui de 663 tá errado, tá? Alguma coisa quebrou aqui nessa planilha e eu vou ter que pedir pra fazer a correção. Mas é importante você entender essas métricas. Então você tem que entender o ticket médio, tá? Que é o R$300. Você tem que entender a sua taxa de conversão. Então, por exemplo, eu tenho métricas muito legais, porque hoje a gente investe 2 e pouco, e o meu produto, ele tem um ticket médio ali de R$1.800. Essa é a nossa ticket médio aqui na escola hoje. Então, se eu tenho uma taxa de conversão de 10%, hoje com 2 mil e poucos reais que a gente investe em tráfego, a gente fatura mais de 100 mil reais por mês. Só que isso é no meu modelo de negócio, eu que cuido das minhas campanhas estão rodando há mais de anos ali dentro. Óbvio que isso me traz um resultado muito grande, mas você tem que entender dessa relação de calibragem. Eu queria muito que essa planilha estivesse funcionando de maneira correta para vocês, mas não está, e eu não consigo acessar em outro computador agora que tenha ela ali dentro corrigida, porque essa versão que eu tô aqui, ela provavelmente ela quebrou em algum ponto, ela tá dando o cálculo errado quando ela vai fazer a somatória ali do ROAS. Mas aí depois a gente atualiza e mostra para vocês ali, né, quem pedir ali a planilha vai chegar ali ela corrigida para vocês, beleza? Mas só para entender, então você tem que entender o quanto que você quer investir, você tem que entender o seu CPS, custo por sessão, e você tem que entender o seu ticket médio e a sua taxa de conversão. Essas 4 métricas, elas vão ser importantes para que você consiga subir a sua campanha de maneira profissional na sua estratégia de tráfego pago. E a terceira coisa que a gente precisa validar é o que a gente chama de criativo. O que é o criativo? O criativo é o que vai aparecer para o cliente, é o que vai aparecer para as pessoas que estão ali na sua campanha de tráfego. Então, o que vai aparecer ali no Facebook, vai aparecer no Instagram. E dali dentro a gente tem vários criativos, desde carrossel, imagem, estática, vídeo. E aqui eu separei 3 criativos para vocês darem uma olhada, que é de um treinamento que a gente tem de tráfego pago que acontece aqui em Curitiba, treinamento presencial. Então, eu tenho 2 criativos que eles parecem iguais, mas eles não são, porque tem algumas mudanças que são sutis, mas são mudanças muito importantes. Por exemplo, aqui ó, atenção Curitiba, curso presencial, tráfego pago, Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Atenção Curitiba, curso de tráfego pago presencial. Aqui eu inverti a ordem, tá? E aí eu tenho Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Aqui na barra eu tenho também reforçando que é presencial, só que nesse criativo eu tenho um botão de saiba mais e nesse eu não tenho. Então isso é o que a gente chama de narrativa. Narrativa é você testar o criativo. Então nesse teste a gente percebeu que quando se tem aqui, atenção, curso de tráfego pago presencial, e quando eu coloco curso presencial de tráfego pago, esse criativo é que ele performa melhor. Esse primeiro criativo ele vai ter um resultado melhor. Embora eu esteja falando a mesma coisa, vá por mim, no tráfego pago, detalhes fazem grande diferença e você precisa validar. Isso que a gente chama de validação de narrativa. Por mais que os criativos eles pareçam iguais, o fundo da imagem é diferente, o processo é diferente e obviamente a narrativa é diferente. Então os botões é diferente, a organização dos textos é diferente e isso faz uma grande diferença na sua gestão de tráfego. Vai por mim, isso aqui faz uma grande diferença. E aqui eu tenho um vídeo. Esse vídeo aqui ele tá sem áudio aqui para vocês verem, mas é um vídeo que a gente gravou onde a gente está fazendo essa narrativa, onde a gente está comunicando isso. E é muito legal esse ponto, por quê? Porque você precisa ter imagem e vídeo na sua campanha. Davi, por que eu preciso ter imagem e vídeo? Primeiramente, às vezes o cara ele tá no trabalho, às vezes o cara ele tá em um ambiente público que ele não consegue ouvir o seu áudio, então ele precisa de uma imagem. E às vezes ele já tá num lugar onde ele precisa de mais detalhe e o vídeo vai vender muito bem. Então eu preciso ter esses dois criativos para validar. No meu caso, por exemplo, o criativo de imagem vende mais do que o criativo de vídeo. Mas é o meu caso. Existem casos de alunos meus, por exemplo, que o criativo de vídeo vende muito mais que o criativo de imagem. E tá tudo certo. Como que eu sei? Eu vou ter que validar. Por isso que a gente falou que no tráfego pago você precisa validar essas 3 coisas. O público, o criativo e a narrativa. A narrativa, né, que é obviamente o criativo ali dentro, e também a sua oferta. Então isso é muito importante, tá? E a narrativa é justamente isso. É essa disposição de textos, essa disposição de informação, que às vezes por causa de um detalhe, eu não sei se é o botão saiba mais, eu não sei se é o texto aqui ou se é a narrativa,
né? Obviamente a forma que está apresentado o texto que vai vender, mas eu sei que esse criativo aqui performa mais do que esse outro, e isso é interessante. Por quê? Porque eu validei isso e eu sei que quando eu vou fazer criativos eu sempre boto o botão de saiba mais, eu sempre coloco que o curso é presencial antes de qual é o curso, eu sempre coloco ali que são 2 dias presenciais. Então isso daqui foi validado, a gente subiu vários criativos, várias campanhas, e a gente sabe hoje qual que funciona e qual que não funciona. E no vídeo eu também vou validando, às vezes eu começo o vídeo de um jeito, às vezes o vídeo é editado de um jeito diferente, então a validação também do vídeo também é necessária, você precisa ter essas validações desses 3 pontos. Então entendam isso, o tráfego pago ele não é uma ferramenta muito fácil, ele não é uma ferramenta muito simples, pelo contrário, ele é uma ferramenta que exige ali um conhecimento. Mas pensa, o tráfego pago hoje ele traz um resultado muito grande. Para você ser um médico, você precisa fazer 6 anos de medicina e mais 4 anos de residência. Para você ser um advogado, você precisa fazer 5 anos. E no tráfego pago, você consegue ganhar mais que essas 2 profissões. Você acha que vai ser assim, facinho, tudo... Não é. Precisa de conhecimento, precisa de ferramenta, precisa de entendimento, de experiência na área para que você tenha mais resultado. Então não vá acreditando que o tráfego pago nossa, só subir uma campanha que todos os seus problemas vão se resolver, que não é bem assim. Ele é uma ferramenta cirúrgica, você precisa aprender esses detalhes, você precisa saber esse processo, que é isso que vai te trazer um grande resultado. Então antes de você sair operando, aprenda como que funciona a ferramenta. Assista essas aulas que aqui já vai te dar um norte, mas se você precisar de um acompanhamento, entra em contato com a gente, entra em contato com a nossa escola, que a gente tem vários cursos ali para te ensinar a ser um verdadeiro gestor de tráfego. Porque, como eu disse, não é uma ferramenta simples, mas é uma ferramenta necessária, que quando utilizada de maneira profissional, pode trazer um resultado incrível para o seu negócio. Aqui você já conseguiu entender um pouquinho como que funciona. Na próxima aula, a gente vai subir uma campanha, a gente vai configurar a ABM e subir uma campanha de maneira profissional juntos, beleza? Bora lá?